Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Em Brasília, 19 horas, boa noite. Aqui, Goiânia, Goiás, horário de verão no centro-oeste brasileiro. 7 da noite em ponto, começa de imediato a edição diária do telejornal A Voz de Goiás, do Gabinete 44, pelas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Aí estão, escolha por qual deseja nos seguir, com mais de 3 milhões de seguidores e visualizações, agradecidíssimo cada vez mais, e com mais de 107 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais do Cajuru pela internet mundial. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, o sexteto pronto e também a escalada de manchetes no ar, o telejornal impossível não ver e com muitos assuntos. Hoje é dia de dar satisfações. No ar, 7 da noite, o telejornal A Voz de Goiás. Cajuru na CPI da saúde hoje, entrando com exigências, requerimentos graves, denúncia de assustar. Um contrato grave. No apagar das luzes da última gestão, da gestão anterior da prefeitura, um contrato de R$2.300.000 foi estranhamente majorado para R$4.600.000 com a empresa da senhora Daniela Bittencourt. É uma empresa de ambulância com sede na cidade de Aparecida. A empresa possui apenas uma ambulância para um serviço chamado pós-internação. E ainda no ar, uma verdade triste da secretária da Saúde. Lamentável. Ela simplesmente virou e falou assim: não, vereador. Fez assim, olhando para cá assim: não, vereador. A prefeitura não tem condições de pagar R$5.000 por mês. No programa desta sexta-feira, 27 de outubro de 2017, tem CCJ em reunião implacável. Tem os votos de projetos bons e alguns ridículos e chumbregas. É nesta Comissão de Constituição e Justiça que vocês conhecem os parlamentares de conteúdo e os despreparados da Câmara. Esse aqui é mais um projeto chumbrega. E só podia vir de quem? Do vereador Cleibe Moraes. Comentem à vontade tudo no facebook.com/Cajuru Goiás para mais de 3 milhões de seguidores e acessos. Vamos para a pauta do dia. Veto integral número 039 de 2017 ao autógrafo de lei número 063 de 2017, oriundo do projeto de lei número 086 de 2017,
de autoria do vereador Jorge Cajuru, que institui o programa Motorista Premiado de Incentivo à Educação de Trânsito no âmbito do município de Goiânia. O prefeito de Goiânia vetou integralmente o autógrafo de lei, ressaltando o vício de iniciativa, representando óbvia sanção do projeto de lei em análise, pois extrapola a competência do Legislativo Municipal, atropelando de forma evidente e grave a competência do órgão Executivo Municipal de Trânsito. A assessoria jurídica da comissão manifesta que há razões incontestáveis para a manutenção do veto integral. A vereadora Tatiana Lemos, como relatora, frisa que a lei federal que institui o Código Nacional de Trânsito dá ampla competência legislativa para apresentar tal projeto. Seu voto foi pela derrubada integral do veto. Em discussão. Presidente Sabrina, membros, Priscila, Wellington, senhoras e senhores goianienses. Primeiro, agradeço o bom senso da relatora vereadora Tatiana Lemos em relação a esta bárbara interpretação do prefeito Íris Rezende em relação a este projeto de minha autoria. Talvez o Íris não saiba que o Brasil é um dos campeões no mundo em mortes por acidentes no trânsito. Entre as maiores causas de mortes, prefeito desinformado, no trânsito, estão o excesso de velocidade. Isso não acontece com o senhor, até porque segunda-feira eu fui até o seu convite para discutir o centro diabético, que aliás o senhor me informou que a prefeitura não tem R$5.000 para pagar enfermeiros em cada cirurgia diabética. O senhor me proibiu de transmitir, e eu queria dizer ao senhor que eu filmei o senhor, viu? Com o meu óculos, com a minha câmera. Portanto, o que o senhor falou está aqui gravado, vou mostrar hoje. Então, prefeito, eu vi que o senhor saiu de helicóptero, presidente Sabrina. O prefeito agora está andando de helicóptero. Então, o senhor não tem noção de excesso de velocidade. O consumo de bebidas alcoólicas, falta de equipamento de segurança para crianças, a ausência de capacete para usuários de motocicleta e uso de celular. Assim, então, uma real necessidade da estrutura da nossa malha urbana para um tráfego mais seguro. Contudo, os dados apontam sempre para as questões ligadas à prevenção dos acidentes via fiscalização e educação. Neste contexto, foi proposto o programa Motorista Premiado, vetado então pelo prefeito municipal Íris Rezende, eu já sabia, até pela sua ignorância em sua pior gestão pública de sua vida. Dentre as razões de tal veto, afirma ele que a verba arrecada com as multas arrecadada, ela deve ser destinada para projetos de educação. E eu lhe desafio, prefeito Íris, o senhor provar que essa indústria de multas em Goiânia, com esses fotossensores que o senhor arrumou, inclusive com uma empresa corrupta, cujo dono dela está com AVC, do contrário estaria na cadeia, onde ele inclusive estava. Eu duvido que o senhor prove que o senhor investe na educação, fortuna das multas. Contudo, para concluir, presidente, convém ressaltar que o programa instituído por esta lei agirá como instrumento canalizador de conteúdos legados à educação no trânsito e principalmente como apelo motivacional por meio de recompensa para o cumprimento à risca da legislação, encontrando o projeto assim amparo legal, como manifestado no parecer da vereadora Tatiana Lemos, pela derrubada do veto. E é claro, eu voto junto com a relatora. Quero parabenizar o vereador Jorge Cajuru pelo projeto, também a relatora, a vereadora Tatiana, porque se isso também não for uma maneira de educar e de ensinar, então, infelizmente, eu não sei quais são os conceitos da prefeitura. O governo do estado já faz isso em relação a descontos no IPVA, para aquele motorista que não recebe multa durante o ano. Então, com certeza, é mais um meio da gente fazer esse incentivo e parabenizá-lo por mais um projeto excelente. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à derrubada integral do veto permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de lei número 0033 de 2017, de autoria do vereador Carlinhos Café, que dispõe sobre a liberação dos veículos de transportes escolares devidamente cadastrados junto ao órgão municipal competente a transitar nas faixas de ônibus e dá outras providências. A Procuradoria Jurídica ressaltou que a presente propositura vai de encontro ao inciso 1º do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, posto que pretende legislar sobre a organização administrativa, conferindo uso específico às vias do município, o que é vedado pela lei orgânica. Tá sim, é o segundo. Diante de tal, a propositura não tem a capacidade de prosperar nos moldes colocados, opinando-se pelo seu arquivamento. Presente, membros, fiscal, que se registra em ata, que ele chegou atrasado hoje, que se a gente chega atrasado aqui, ele faz um escândalo com a gente, né? Vereador Paulo Magalhães. Deveria estar dormindo e aí fala que estava vendo o jornal. Brincadeira à parte. Eu ressalto que a matéria é a primeira vez que vou discordar de um projeto do vereador Carlinhos aqui. A matéria volta a esta comissão com a juntada do parecer da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidades de Goiânia, SMT, requerida por mim em diligência na reunião do dia 26 de abril deste ano, para aprofundar o entendimento quanto à viabilidade do projeto a esta capital. No referido parecer, o chefe da advocacial setorial da SMT informou sobre a inviabilidade do projeto ao ressaltar a invasão de competência nas atribuições do Poder Executivo. Destacou que a Constituição Federal determina em seu artigo 21 a competência privativa da União legislar sobre trânsito e transportes, que consta no inciso 11, e ainda o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 24, presidente, que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, em seus incisos 1, aspas, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, fecha aspas. E inciso 2, aspas, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação, da segurança de ciclistas, fecha aspas. Concluo, também convém ressaltar que as faixas exclusivas são destinadas ao transporte coletivo para melhorar o fluxo do mesmo, privilegiando a coletividade. Ao abrirmos brechas legais no seu uso, a mesma pode vir a perder sua finalidade. Vereador Wellington, vereadora Priscila, vereador Paulo. Assim, o meu voto é pelo arquivamento. Projeto de lei número 304 de 2017, de autoria do vereador Cleibe Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado no município de Goiânia e dá outras providências. Através do memorando número 291 de 2017, o autor solicitou a retirada do projeto em razão de duplicidade da matéria. O mesmo foi arquivado. Posteriormente, solicitou desconsiderar o memorando 291 de 2017. A assessoria jurídica da comissão concluiu que o projeto viola a administração pública, já a matéria privativa do chefe do Poder Executivo e com matéria em duplicidade. Projeto de lei número 003 de 2009, de autoria da ex-vereadora Cida Garcês. O vereador Wellington Peixoto, também em sua análise, não autorizou o prosseguimento da propositura. Seu voto foi pelo arquivamento. Em discussão. Primeiro, a Procuradoria aqui define de forma contrária, alegando duplicidade processual. Ponto 1. Ponto 2, uma brincadeira. O seu primo, Dezinho, tem um sobrinho em Anápolis. Só que agora ele está vivendo em Goiânia já há algum tempo. O vereador Tiãozinho chega aí. Vai gostar dessa, o vereador Tiãozinho. O sobrinho dele, de 6 anos de idade, chega no irmão dele, né, e fala assim, pai, o senhor está muito chumbrega. Ou seja, o chumbrega que eu usei aqui no plenário está pegando. Esse aqui é mais um projeto chumbrega. E só podia vir de quem? Do vereador Cleibe Moraes. Então é claro que eu voto pelo arquivamento e faço uma sugestão respeitosa ao vereador Cleibe. A partir de agora, vereador Cleibe, ao invés de fazer esse monte de requerimento inútil que o senhor faz aqui, passe os seus projetos antes de chegar na nossa CCJ, para não irritar a nossa paciência, passe para uma consultoria, e eu lhe indico uma, a ex-vereadora Cida Garcês,
talvez até de graça ela lhe dê consulta nos seus projetos chumbregas. Eu fico pensando, o Cajuru tem as suas tantas redes sociais e realmente trabalha direto, eu também trabalho. Ontem eu visitei várias obras na região oeste. Priscila, o que tem para fazer nessa cidade projetos bons? E não fica lá buscando projetos que já foram aprovados, que não tem mais nada a ver. Parece que os nossos vereadores estão sonhando um sonho. É um pesadelo, porque quando sonha acordado é real, mas quando sonha dormindo é pesadelo. Tem assessoria. Olha, eu realmente acho que nós devemos tomar uma providência contra a CELG, todas essas telefonias que usam a nossa parte aérea, que não pagam imposto, que deveria pagar e alto, estão destruindo todas as árvores. Eu, como defensor do meio ambiente, cada vez que eu passo, eu vejo uma árvore totalmente destruída e não há ninguém para tomar as devidas providências. Agora, quanto a essa matéria, esse moço sonha demais, sabe? Nós temos que partir para a realidade. Nós temos que partir para um trabalho sério de investigação, de fiscalização e cobrança. Porque não é justo a companhia ficar ganhando dinheiro como se ganham e não pagar. Então, de forma que se eu tivesse que votar, seria pelo arquivamento, acompanhando o Cajuru. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 322 de 2017, autoria do vereador Paulo Dyer, que dispõe sobre isenção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais a pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, Redome. Eu não posso falar nada, não, até porque eu nunca fui paciente dele. Quem pode falar é a menina da mesa diretora, que foi lá pedir para que ele falasse se o filho dela era mulher ou homem. E ele garantiu que era mulher. 3 semanas depois, ela foi em outro médico. O outro médico confirmou que era homem, inclusive com um instrumento enorme. Desculpa a brincadeira. Então, eu não posso falar, não. Eu posso falar do projeto dele. O projeto dele é arquivamento, pronto, não tem discussão. E eu, às vezes, daqui a pouco tem um projeto do Paulo que eu vou aprovar, do doutor Paulo. Tenho o maior respeito por ele. Agora, tem projeto dele que a gente morre de rir. Esse projeto dele aqui, eu queria enxergar onde estão os miolos do cérebro dele. Onde estão os miolos da medula dele? Bom, pelo arquivamento, inclusive, já, como foi falado aqui, já existe um projeto de lei, que inclusive é de autoria da minha mãe, ex-vereadora Cida Garcês. É consultoria parceira também. É mais um para pedir consultoria. De lei, na verdade, já é lei. Pelo arquivamento, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 326 de 2017, autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a cobrança de taxa de estacionamento por shopping center. Presidente Sabrina, vereador Wellington, vereador Tiãozinho, vereadora Priscila, fiscal vereador Paulo, senhoras e senhores. Eu estou aqui diante de uma situação, de uma saia justa. Eu me lembro quando trabalhava com a Hebe Camargo, a Adriane Galisteu e o Cacá Rossetti no programa Fora do Ar do SBT, que era uma saia justa da GNT na TV aberta, que em temas onde ficávamos com dúvida, a gente promovia uma discussão entre todos, os 4, para chegarmos a uma conclusão. Eu já havia discutido com a minha assessoria na segunda-feira e ontem, novamente, este projeto da vereadora que tanto respeito, a Tatiana Lemos. Só que ontem à noite, presidente Sabrina e vereadora Priscila e Tiãozinho, o Wellington e Paulo, eu tomei conhecimento de algo escandaloso. Sabe quanto o shopping Flamboyant fatura com estacionamento? Primeiro que o shopping mentiu para a sociedade que havia terceirizado, perfeito? Mentira, terceirizou para uma empresa dele mesmo. É da filha dele, acabou de falar. Exatamente, a filha. Mas sabe qual que é o faturamento, doutora Cristina, do shopping? É de 6,5 milhões. Talvez a vereadora Tatiana, que chegou aqui agora, não soubesse dessa notícia. 6,5 milhões é o faturamento do estacionamento do shopping Flamboyant. Então, aqui, eu apresentei, comungando o entendimento da Procuradoria Jurídica da Casa,
que não cabe ao legislador interferir na iniciativa privada nesses termos. Eu aqui, no presente projeto, disse que ele não merece prosperar por contrariar a nossa Carta Magna, uma vez que interfere diretamente na ordem econômica e na livre iniciativa. Então, aqui eu iria votar pelo arquivamento. Mas eu não sou o dono da verdade e gosto de trabalhar no plural. Eu queria ouvir a opinião dos senhores e das senhoras e queria ouvir principalmente a opinião de quem é responsável pela propositura, a vereadora Tatiana Lemos, porque depois que eu fiquei sabendo de faturamento de estacionamento, eu fiquei assustado, eu fiquei aturdido. Vereadora, você importa se eu mantiver o pedido de vista? Só para dar uma analisada melhor? Prometo que na próxima reunião já está devolvido. Em votação, o pedido de vistas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 339 de 2017, autoria do vereador Gustavo Cruvinel, que dispõe sobre criar o Programa Municipal de Identificação e Tratamento da Dislexia. O parecer da Procuradoria da Casa ressaltou que a matéria não merece prosperar, pois invade a competência do chefe do Poder Executivo. Designado para elaborar a relatoria do projeto, a vereadora Tatiana Lemos opinou pela aprovação da matéria, ressaltando que a proposta é em consonância com a lei orgânica do município. Em discussão. Bom, presidente, membros, aqui considero importantíssima a iniciativa do vereador Gustavo Cruvinel. Faço rápidas observações pelo tempo estabelecido do voto de cada membro da CCJ, do artigo 61 da Constituição do Brasil, matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Não se pode ampliar aquele rol para abranger toda e qualquer situação que crie despesa para o Estado membro, em especial quando a lei prospere em benefício da coletividade. Palavras do ministro Eros Graus. Portanto, o sentido da incidência da despesa deve ser analisado do caso concreto. Há situações de fácil identificação, como em projeto que visa criar um novo órgão na administração pública. Entretanto, não se pode afirmar que haverá aumento de despesa em projeto que obriga o Executivo a divulgar em cartaz campanhas sociais, saúde pública, ou exigir ao município que otimize o programa já existente. Portanto, desta forma, eu acompanho totalmente o voto da relatora Tatiana Lemos pela aprovação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 347 de 2017, autoria do vereador Paulo Dyer, que institui a Semana da Educação Financeira nos estabelecimentos dos escolares da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Veja aqui, presidente, membros, concordo, Wellington Peixoto, relator vereador, que não é nada e nunca será nada pessoal. É opinião, é julgamento de voto, é respeito às leis. Este projeto, ele é de extrema importância para o goianiense, em razão ao seu caráter educativo, um assunto necessário em todos os momentos da vida. E quando há a promoção da temática, como cita o projeto, os benefícios são ainda maiores. Eu reconheço, portanto, o incentivo ao desenvolvimento de jovens da rede pública municipal com este projeto do vereador Dr. Paulo. Eu voto pela aprovação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 365 de 2017, de autoria do vereador delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo, e dá outras providências. Aqui é o seguinte, o projeto, ele cumpre a forma regimental exigida.
e está em consonância com a competência legislativa de fixar feriados municipais nos termos da legislação federal, citada no artigo 63, inciso 20 da Lei Orgânica. E ainda no mesmo Código, trata de matéria protegida pelos artigos 212, 227, que dispõem sobre a saúde, matéria também resguardada com direito social na Constituição Federal. Portanto, acompanho a vereadora Tatiana. Se o projeto fosse do delegado, eu seria contra, mas como o projeto é da Gabriela, assessora dele, eu voto pela aprovação. E de tramitação legislativa por proposta do próprio chefe do Poder Executivo. Designado relator, o vereador Wellington Peixoto observou atentamente a argumentação do autor e proferiu seu voto pela aprovação. Em discussão. Trata-se aqui... Iria falar? Desculpa. Não. Porque eu não enxerguei, desculpa. Não. Desculpa, Tatiana. Trata-se aqui de iniciativa do vereador Paulo. O Código de Posturas do município, em seu artigo 41, vereador, ele já aborda o tema. O artigo 7º, inciso 4, Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, dispõe: o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente... O que eu estou lendo isso aqui é uma barbárie. Toda reunião tem que ler isso aqui. É impressionante. Toda reunião parece que, né, a falta de assessoria, de competência dos nossos parlamentares é lastimável. Eu entendo desta forma que, para atingir o efeito legal desejado, o vereador proponente deverá retirar o presente projeto, apresentar um projeto de lei complementar visando o aprimoramento da Lei Complementar 14 de 1992, o Código de Posturas do município de Goiânia. Então eu faço aqui, presidente Sabrina e membros, um voto em separado pelo retorno dos autos ao autor. Uma chance a ele. Em votação, voto em separado, vereador Jorge Cajuru, para que devolva os autos ao autor para fazer reparos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 027 de 2017, de autoria do vereador Sargento Novandir, que concede título honorífico de cidadã goianiense à professora Terezinha Elias dos Santos, pelos serviços prestados em favor da educação do município de Goiânia. Bom, todos já sabem meu voto, rejeição total, evidente, eu não dou título de cidadão nem para minha mãe. Agora, eu queria sugerir ao vereador Sargento Novandir, pois se tratar de uma professora, eu não a conheço, que ele apresentasse um projeto para o prefeito municipal respeitar os professores, cumprir a database dos servidores da educação, respeitar os professores nas escolas. Esse é um projeto de conteúdo parlamentar. Verificar a situação da merenda escolar nas escolas, tomar conhecimento que há professoras que pagam lanches para os alunos dos seus próprios bolsos, recebendo míseros salários. Então, esse sim seria um projeto muito mais interessante do que dar título de cidadão à professora. Ela ficaria muito mais feliz, inclusive. Pergunte a ela. Obrigado, presidente Clécio. Vereador Anderson, relator Elias, vereadora Cristina, nosso convidado aqui com prazer, vereador Djalma, nosso 8º membro. Em função do que registrei em loco ontem, eu apresento um requerimento aqui, em caráter de urgência especial, à superintendente da regulação, Andréia Alcântara Barbosa, a Avenida quadra B04, lote 01 a 06, Jardim Goiás, Goiânia, por causa do fluxograma do atendimento e encaminhamento para UTIs, o perfil das UTIs disponíveis em Goiânia, bem como informações sobre os apontamentos feitos na reunião da CPI na Secretaria Estadual da Saúde, a saber, 1. Taxa de ocupação dos leitos em 50%, enquanto na fila de espera, em média, há 40 pessoas. 2.
o pagamento em duplicidade de serviços prestados. 3. A seleção de pacientes com o menor custo de tratamento. A justificativa é em face da necessidade de dar a transparência para os atendimentos dos usuários da saúde no município de Goiânia, presidente. Aqui, através de uma reunião da nossa CPI, já uma solicitada por Vossa Senhoria, eu também havia falado sobre as condições, em todos os sentidos, do cais de Campinas, em um prazo mais próximo possível, em razão do andamento dos trabalhos nossos. Essa solicitação visa, a partir da visita ao cais, constatar a situação insustentável para o funcionamento de uma unidade de saúde. Concluo, em caráter de urgência também, a fineza de solicitar à secretária municipal de saúde, Fátima Mrué, que ela encaminhe a esta SEI o déficit financeiro, pessoal especializado, material, enfim, geral, atual da saúde do município de Goiânia, bem como as causas do mesmo. A justificativa é em face da necessidade de dar transparência aos processos de pagamento de fornecedores e prestadores, evidenciar as causas dos problemas de atendimento aos usuários da saúde no município, bem como unir esforços para evitar os recorrentes atrasos nos pagamentos e corte de serviços em saúde, presidente. E aqui, aproveitando aquela nossa última reunião, eu fiz lá verbalmente a solicitação, vereador Elias, vereadora Cristina se lembram bem, que o secretário se colocou prontamente ao dispor com documentação. Então, que o secretário estadual de saúde, Leonardo Moura Vilela, nos apresente comprovante dos repasses da saúde do estado de Goiás, à Secretaria Municipal de Goiânia, desde 2014, se possíveis, com os valores, em prazo mais próximo possível, em razão do andamento do nosso trabalho. Até porque aqui vai se caracterizar uma mentira dita aqui, vereador Anderson, naquela sabatina da presença da secretária da Saúde, porque o secretário estadual nos colocou à disposição. Então essa SEI quer obter todos esses valores, todos esses documentos. Essa solicitação, portanto, visa obter dados para a confirmação e conferência a partir dessa declaração em plenário da secretária Fátima, afirmando que o estado de Goiás não tem feito os repasses à saúde. Vamos saber quem é que está mentindo, que não há dúvida que há uma mentira. Último, peço aqui, solicitando aquilo que conversamos fora dos nossos trabalhos, e vereador Elias e eu estivemos inclusive com uma esfera da Justiça em Goiás, foi até sugestão de um procurador a nós dois. Eu entendo, presidente, ser fundamental para o nosso trabalho, além de solicitar do presidente desta casa, da diretoria desta casa, um auditor do Tribunal de Contas do município para acompanhar cada reunião nossa e apresentar cada informação que couber aos nossos trabalhos. Também é necessário aqui que a gente peça um outro auditor que é da DENASUS, é o Departamento de Auditoria do SUS, em prazo mais próximo possível, por causa do nosso trabalho. Essa solicitação visa dar um suporte técnico aos trabalhos dessa nossa comissão. Foi inclusive uma sugestão de um procurador federal respeitado desta cidade, que aliás se colocou à disposição de todos nós para quando a gente quiser ele estar aqui presente, pois entende que esta CPI é a mais importante de todas
e que ele estava ansiosamente esperando por ela. Obrigado. Essa situação é muito séria e séria demais para que nós possamos levar a ele e buscar com ele algumas dúvidas que porventura existem, como, por Presidente, exemplo... assim eu fiz, desculpe, assim eu o fiz, recomendado por Vossa Senhoria, quando eu estive com o ministro na semana passada, tratando do centro diabético, e ele disse que é só esta nossa CPI definir a data e formalizar. Ele está à disposição, o ministro Ricardo Barros. Eu gostaria de registrar em ata aqui, nessa nossa reunião, algo que eu estou profundamente estarrecido e que no dia eu não suportei e fui a lágrimas. E eu sou difícil de chorar, hein? Eu sou frio. Eu nasci no Polo Norte. Eu sou glacial por natureza. Essa secretária da Saúde, ela me tirou do sério. A vereadora doutora Cristina, eu e Elias Vaz, esses dias, falava com propriedade sobre o reconhecimento que o Estado de Goiás deveria ter para com um médico chamado Auro Ludovico. Você lembra dessa nossa conversa, vereador Elias? Da importância dele que a gente falava. Meu médico, inclusive. Pois bem, centro diabético está tudo pronto. Hoje é o dia da primeira cirurgia diabética. Cada cirurgia diabética custa 125 mil reais, fora o gasto com o hospital. A doutora Cristina sabe disso, o doutor Paulo sabe disso. Ela será voluntária, gratuita. Foi prometida uma por mês. Ele mudou de opinião. Ele vai fazer 4 por mês agora. Uma por semana. Cirurgia diabética, que ontem os jornais, tanto o Popular como o Diário da Manhã, trouxeram a importância dessa cirurgia, hoje reconhecida no mundo inteiro. Tanto que essa semana ele foi aos Estados Unidos, segunda-feira, operar lá nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia. Senhoras e senhores, o prefeito Íris me chama, na última segunda-feira, 4h30 da tarde, eu lá chego, Paulo Ortegal e secretária Fátima, e diz: Cajuru, tudo pronto para começar a cirurgia, tanto a bariátrica como a diabética? Eu falei: tudo pronto, prefeito, tudo certo. E como é que é em relação à prefeitura? É o Ministério da Saúde que vai bancar? Eu falei: conforme eu falei para o senhor, é o Ministério da Saúde que vai bancar, com 6 milhões de reais e mais 1,2 milhão que conseguimos lá, através do José Luiz da Atena, para a cirurgia bariátrica, que também não era promessa minha de campanha. Concluindo, a secretária Fátima, eu fiquei pasmo, estarrecido, aturdido. A secretária Fátima, na frente do prefeito e do Paulo Ortegal, quando eu disse ao prefeito: prefeito, só tem uma parte para a prefeitura, o senhor vai gastar apenas rigorosamente 5 mil reais por mês, que é o preço que o doutor Auro conseguiu. Por quê? Porque a equipe dele todinha, há 3 médicos auxiliares, também não vão cobrar. Hoje é a primeira. Mas tem o quê? Tem dois enfermeiros, tem anestesista, auxiliar de enfermagem. Então essa equipe não tem jeito, não vai trabalhar de graça, correto? É instrumentadora e tal. Final, ele conseguiu um preço de 5 mil reais por 4 cirurgias mensais. Quase o valor de uma consulta do doutor Auro. Exatamente. Sabe o que ela falou? E o prefeito ficou calado. Eu não acreditei. Ela virou na frente e falou assim: não. Ela nem falou meu nome. Ela tem tanta raiva de mim que ela nem olha na minha cara. Ela simplesmente virou e falou assim: não, vereador. Fez assim, olhando para cá assim: não, vereador. A prefeitura não tem condições de pagar 5 mil reais por mês. Eu falei: como é que é, secretária? 5 mil reais por mês? A prefeitura prometeu na Câmara, diante de 35 vereadores, que bancaria o centro diabético. Não foi isso que o prefeito disse para todos nós aqui? Ela falou: não, a prefeitura não tem condições. Aí eu não aguentei, comentei com o presidente Clécio. Mas a prefeitura tem dinheiro para bancar o contrato da City Luz, de uma empresa corrupta, que o vereador Elias sabe muito bem, o vereador Elias, a iluminação pública. Tem dinheiro para contratar 45 suplentes, vereadores que perderam a eleição nas urnas. 30 mil com café da manhã na saúde. 30 mil reais com café da manhã na saúde. 10 milhões de reais com publicidade. Comurg, todo dia tem funcionário contratado. 80 funcionários, cabos eleitorais, são contratados por dia. O vereador Clécio foi comigo e antes foi lá no Ministério Público. A promotora disse que o senhor Alexandre Magalhães está insistindo no Ministério Público para contratar 80 funcionários para o Parque Mutirama, que está fechado. Sem concurso. E sem concurso.
E sem concurso. E a promotora falando para ele, senhor Alexandre, isso é ilegal. E não são funcionários, não, são cabos eleitorais. Então eu fui mostrando para o prefeito. Prefeito, então tem dinheiro para isso. E tem dinheiro para pagar R$ 3.618, como eu provei aqui em decreto, contratação feita dia 27 de março, de 2 assessores de imprensa por conta da dona Iris Araújo, inclusive para atacar vereador, em jornal, em blogs, e nem jornalistas são. Um é contador e o outro é auxiliar de contabilidade. R$ 3.618 cada um ganha. Então que se registre, a prefeitura negou pagar R$ 5.000 mensais por 4 cirurgias diabéticas, e quem vai pagar é o gabinete 44 através das economias salariais que eu faço e transfiro para instituições, conforme é de conhecimento de toda a casa. Vou pagar tranquilamente, porque não tenho como pedir para o doutoral pagar do bolso dele, abrindo mão, ele e os médicos, de tudo que eles estão abrindo mão. Que se registre em ato esse fato lamentável de realmente causar indignação. Presidente Clécio, eu fico então com muito prazer com essa responsabilidade. Já marcarei hoje com o ministro Ricardo Barros essa audiência com ele, lembrando aquilo que o vereador Elias falou em relação à sessão plenária. Os dias preferidos para o ministro são segunda-feira e terça-feira, perfeito? Então, um desses dias é que ele vai nos atender, e eu acharia melhor para outra semana, já que a semana que vem tem feriado. Com certeza. Não é isso? Então a gente já marcar para outra semana a possibilidade dele receber a nossa CPI. Em tempo, presidente, eu acabo de receber aqui, e gostaria de acrescentar em relação aos requerimentos oportunos de contratos solicitados pelo relator Elias Vaz, do Ministério Público Estadual, que eu pedi ontem a confirmação e acabo de tê-la neste momento. Então, de forma, daqui a pouco, entregue, ou na segunda-feira, na nossa reunião, por enquanto formal, um contrato grave. No apagar das luzes da última gestão, da gestão anterior da Prefeitura, um contrato de R$ 2.300.000 foi estranhamente majorado para R$ 4.600.000 com a empresa da senhora Daniela Bittencourt. É uma empresa de ambulância com sede na cidade de Aparecida. A empresa possui apenas uma ambulância para um serviço chamado pós-internação. Todavia, o promotor do Ministério Público, que iniciou essa investigação, tem hoje a constatação de que, nestes 10 meses de mandato da atual secretária, nenhum serviço de pós-internação foi realizado. Ou seja, o serviço não existe. Tira uma dúvida, excelência. Era o contrato... Recebe, o contrato foi renovado. Tá, o contrato era 2.300.000, foi para 4.600. Dobrou 100%. Isso é mensal ou anual? Mensal. Meu Deus. Mensal. E não tem R$ 5.000 para pagar 4 cirurgias de diabetes. Então eu vou entregar para a gente questionar, não sei quem que a gente vai questionar, vamos analisar aqui todos nós, a gente tem que, né, pela ordem, a vereadora Cristina, porque eu considerei assim, fiquei pasmo, impressionado, porque não existe, o doutor Paulo e a doutora Cristina devem saber, vocês conhecem serviço de pós-internação em Goiânia? E como é que vai ter pós-internação se a empresa só possui uma ambulância de propriedade da senhora Daniela Bittencourt, localizada em Aparecida? E que recebe 4.600.000 por mês. Uma ambulância hoje não custa mais do que uns 150 mil. Então compra quase 50 ambulâncias por mês, só com o que recebe, sem prestar um único serviço sequer. Isso é grave demais. Para mim, a questão não é ela, não. Para mim, a questão é o prefeito Iris Rezende. Porque ela pediu demissão já 3 vezes. 5. Que eu saiba, oficialmente 3. 5. E o prefeito não aceitou o pedido de demissão dela. 3 vezes. 3 vezes. E para terminar, o sindicato dos médicos, eu denunciei isso em plenário, os senhores se lembram? O sindicato, e perguntei para o prefeito quando ele veio aqui, na prestação de contas. Eu até brinquei com ele no negócio de morrer. O sindicato dos médicos foi fazer uma reunião com o prefeito para reclamar dela. Quando o sindicato entrou no gabinete do prefeito, ele de pé os recebeu, o sindicato dos médicos, e disse o seguinte, com essas palavras, aspas, se vocês vieram aqui para pedir a cabeça da secretária Fátima, esqueçam,
só tem duas chances dela sair da secretaria. Uma, ela pedir demissão. Duas, eu morrer. Eu até brinquei com ele aqui. Morrer eu não desejo para o senhor não, mas ela pedir demissão eu quero que ela peça hoje. Então, para mim, a responsabilidade total é do prefeito Íris Rezende e de quem a banca lá, que nós sabemos que é a família dele, inclusive a sua filha. Então, a culpa é dele. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando, como todos fazem, e a gente só diz obrigadíssimo, esta transmissão, este vídeo, compartilhando com amigos, com amigas e com o maior número possível de pessoas. Isto colabora e muito com nossas 25 redes sociais na internet mundial. Agradecidíssimo